Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like. A leitura de hoje é a oração de Jabes para mulheres, alcançando a bênção de Deus. Segurança para ter sucesso. Ó, que me preserves do mal. Sue estava sentada à mesa da minha cozinha. Parecia confusa e desanimada. Isso não pode estar acontecendo, ela disse sacudindo a cabeça. Cindy e eu sempre nos demos tão bem. Deus estava abençoando nossa amizade e o nosso ministério. O que deu errado? Há anos, Sue e sua melhor amiga Cindy vinham buscando o sonho de construírem juntas uma carreira musical. Eu havia presenciado o Espírito de Deus operar de maneira poderosa por intermédio delas. Enquanto elas cantavam nas apresentações e compartilhavam o que Deus fizera em suas vidas. Fazia pouco tempo tinham finalizado a gravação do primeiro CD. Era a realização de um sonho. No entanto, conforme Sue me contava, as coisas haviam sofrido uma interrupção gritante. No último ensaio, tornou-se evidente que ela e Cindy discordavam em alguns detalhes de uma apresentação que fariam em pouco tempo. Dissemos coisas terríveis, uma para a outra, e ficamos com tanta raiva que não nos falamos há 3 semanas, Sue confessou. Você já passou por uma experiência parecida com a de Sue? Deus está respondendo às suas orações e abençoando você. Ele está concedendo mais fronteiras a você, mais coisas para fazer por Ele. Você está aprendendo a viver pelo Espírito e experimentando a mão de Deus de uma maneira que jamais imaginou. Então, surge o inesperado. O pecado entra em cena e, como Sue, você se pergunta, o que aconteceu? Creio que Jabes previu uma situação desse tipo quando orou a 4ª parte de sua oração. Ó, que me preserves do mal. Parece que Jabes compreendeu algo que muitas de nós não percebemos. Quando Deus nos abençoa e alarga nossas fronteiras, não somos menos tentadas a pecar. Apesar de parecer que seja assim, é provável que sejamos mais tentadas. Você sabe, as pessoas que se conectam em fazer poucas coisas para Deus não incomodam Satanás. Aquelas que permanecem na zona de conforto não são grande ameaça para ele. Contudo, quando você começa a alargar suas fronteiras em nome de Deus, adivinhe de quem é o território que você está invadindo. Assim que você assume o compromisso sincero de deixar que Deus realize as maravilhas por intermédio e passa a depender do seu poder sobrenatural para cumprir os planos divinos, Satanás começa a notá-la. Ele sabe que não pode continuar a ter uma vida abundante, gozar as bênçãos de Deus e fazer mais por nosso Senhor se o mal e o pecado prevalecerem em nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Você começou a perceber por que esta parte da oração de Jabes é tão essencial? Vamos ver com mais detalhes o que exatamente Jabes pediu que Deus fizesse por ele. Mantenha distância. A primeira coisa que eu gostaria que você observasse sobre o último pedido de Jabes é o que ele não disse. Ele não pediu que Deus o preservasse ou protegesse em meio ao mal. Ele não orou, ó, que me preserves por meio do mal, ou ajuda-me a vencer o mal. Não, ele orou, ó, que me preserves do mal. Não permita que eu me aproxime daquilo que me tentará a pecar. Muitas vezes, essa estratégia é exatamente o contrário de como tentamos permanecer fortes por Deus. Olhamos para as coisas incrivelmente maravilhosas que Deus está fazendo em nós e por nosso intermédio e concluímos equivocadamente. Posso lidar com essa tentação, em vez de preciso que Deus mantenha essa tentação longe de mim. A diferença entre as duas abordagens é crucial, porque o pecado é sempre precedido da tentação. Assim, se pudermos evitar a tentação, se pudermos até mesmo evitar nosso encontro com ela, a probabilidade de pecar é menor. Essa atitude está de acordo com o que Jesus nos ensinou. Ele disse aos discípulos, orai para que não entreis em tentação. Lucas 22:40.
Quando lhe perguntaram como deveriam orar, Jesus deu-lhes a oração do Pai Nosso, que contém o pedido: "E não nos deixeis cair em tentação." Mateus 6,13. Dessa forma, a oração "Ó, que me preserves do mal" é um pedido para que Deus impeça a tentação de até mesmo bater em nossa porta. Minha amiga Jéssica passou por uma experiência de como isso ocorre. Certa noite, meu marido e eu tivemos uma discussão acalorada um pouco antes de ele fazer uma viagem de negócios. Como eu sabia que ele estaria vulnerável, eu supliquei a Deus que o afastasse do mal. Sabia que Deus desviaria seu olhar de alguma mulher atraente no saguão do hotel, que talvez estivesse de olho nele, ou que o protegesse de atos e pensamentos que o tentariam assistir canais impróprios na TV a cabo. Era animador saber que John seria preservado de entrar numa luta que talvez estivesse fraco demais para enfrentar. E nem soubesse disso, Jéssica me contou. Quando foi a última vez que você pediu que Deus afastasse o mal de você? Seu marido, seu filho, sua amiga, o seu pastor? Fazer essa parte da oração de Jabes não elimina nossas tentações. Não existe um escudo mágico que proteja nós e aqueles que amamos. Também não significa que podemos sentar e esperar que Deus faça tudo para manter o mal e Satanás acuados. Como você está prestes a descobrir, também temos uma participação crucial. Você e eu devemos ter certeza de que não estamos convidando a tentação a aproximar-se por meio de escolhas erradas que fazemos, enquanto pedimos que Deus a afaste. Nossa participação em Me Preserves do Mal. Quando se trata de evitar a tentação, com frequência somos nossa pior inimiga. Somos como Sansão, ao revelar a Dalila exatamente aquilo que o tornaria fraco, deixando-o completamente vulnerável ao ataque. Você encontra essa história em Juízes 16. Uma das principais táticas de Satanás é tentar-nos nos pontos em que somos mais fracas. Nossa participação em Preserves do Mal, portanto, é reconhecer as áreas em que somos vulneráveis e tomar medidas ativas e preventivas para evitar a tentação. Uma amiga contou-me uma história engraçada que ilustra o que quero dizer. Uma mulher que estava fazendo dieta pediu que Deus a mantivesse afastada de todas as sobremesas. Numa noite, ela se preparava para ir até a geladeira, onde havia guardado o restante do bolo de aniversário de seu filho. Naquele exato momento, o telefone tocou. Sua segunda tentativa foi interrompida por alguém batendo à sua porta. De repente, ela percebeu que Deus estava respondendo à sua oração e impedindo-a de chegar à geladeira, onde ela seria tentada a ceder. Humildemente, ela agradeceu a Deus por fazer a parte dele. Então ela fez a sua. Guardou um pedaço de bolo para o seu filho e deu o restante para a vizinha. Você está começando a perceber que quando clamamos com sinceridade para Deus que afaste a tentação de nós, Ele agirá em nosso favor. Ele tem o poder de nos guardar e salvar. Mas então, nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar a tentação. Podemos cancelar a assinatura de uma revista ou um canal de TV duvidoso, ou podemos evitar uma loja em que já gastamos demais. Podemos orar antes de nos encontrar com aquela pessoa que tende a nos aborrecer. Ou ainda, podemos compartilhar com uma amiga íntima sobre uma área em que somos mais propensas a pecar. Todas essas atitudes são formas de participar quando pedimos que Deus nos preserve do mal. A tentação das mulheres parece relativamente fácil fazer uma lista das categorias de tentação que os homens enfrentam, em especial com relação ao pecado sexual. Porém, quais são os tipos peculiares de tentação que as mulheres enfrentam com maior frequência? Até agora já citamos o orgulho e a gula como tentações que enfrentamos, assim como os homens. Mas como é de extrema importância sabermos quais são os nossos pontos fracos, faz sentido observar quais são as tentações com que as mulheres tendem a deparar comumente. Há pouco tempo fiz essa pergunta a um grupo de mulheres. Eis algumas das respostas. Sou tentada a reclamar quando as coisas não acontecem de modo que espero. Comparar-me a outras pessoas.
comprometer aquilo que sei que é certo, não dizer toda a verdade, guardar ressentimento e recusar-me a perdoar, ser crítica com os outros, ter inveja dos outros, fazer fofoca, estar insatisfeita com o que tenho, desperdiçar tempo, como passar tempo demais assistindo a televisão, fantasiar que sou casada com outro homem, distrair-me com livros ou outros meios de comunicação de conteúdo duvidoso, ficar com raiva e perder o controle, gritar ou ser severa demais com os meus filhos. Você concordou com algumas dessas respostas? Algumas dessas tentações obviamente devem fazer parte da abordagem. Me preserves do mal, que vimos anteriormente. Não compre doces para que não seja tentada a comê-los. Não compre livros inadequados. Em vez disso, tenha um estoque de boas alternativas. Observe, entretanto, que muitas dessas tentações nos pegam desprevenidas. Em parte, isso acontece porque se referem a coisas invisíveis e intangíveis, cuja aproximação nem sempre percebemos, como sentimentos, atitudes e problemas de relacionamento. Isso não nos surpreende, pois, como mulheres, somos preparadas para lidar com os aspectos emocionais e relacionais. Pense nisso. Se você pedir a um homem que faça uma lista de suas tentações, verá que muitas delas se iniciam externamente. Se você pedir a uma mulher que faça a mesma lista, provavelmente começará pelos sentimentos: raiva, ressentimento, inveja. É possível que mencione também a dinâmica do relacionamento, respeitar o chefe ou ser submissa ao marido, por exemplo. Compreender melhor a natureza das tentações nos ajuda a tomar atitudes para evitá-las. Pode ser que precisemos, por exemplo, tomar certas precauções quando estamos cansadas ou emocionalmente fragilizadas. Ou talvez tenhamos de perceber que precisamos trabalhar em um relacionamento a fim de evitar a tentação recorrente de pecar pela raiva. Hoje gostaria de desafiá-la gentilmente a perguntar ao Senhor: quais são as 3 áreas em que sou mais tentada a pecar? Em seguida, anote a resposta em seu diário. Observe quantas de suas respostas estão relacionadas às suas atitudes, pensamentos e reações em relação aos outros. Peça a Deus que preserve dessas tentações. Peça-lhe que mostre como você pode manter-se afastada delas. Depois, siga o conselho de Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Decisões vitoriosas. Até aqui falamos sobre os desvios que podemos usar para evitar a tentação completamente. O que acontece, porém, quando você perde a rampa de desvio e cai direto na tentação? Quando você estiver nessa situação, e estará, a coisa mais importante a ser lembrada é que Deus nos fez 2 promessas poderosas. Primeira, Ele garante que você pode deixar a tentação que está enfrentando, se quiser. Em 1 Coríntios 10:13, Deus promete que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Não é espantoso? Segunda, Deus nos diz que Ele mesmo criará para nós uma rota de fuga. Ele proverá um meio de suportarmos a tentação ou nos desvencilharmos totalmente de suas garras. Lembra-se da mulher que não conseguiu chegar até a geladeira para pegar o pedaço de bolo? Essas 2 promessas são como braços fortes de Deus nos envolvendo quando estamos face a face com a tentação. Elas nos asseguram de que uma tentação não conduz obrigatoriamente ao pecado. Vou compartilhar com você 3 maneiras bastante práticas de fazer sua parte, de modo a se manter firme nessas promessas e derrotar a tentação. Acredite na verdade, não na mentira. Satanás é um enganador. Ele tenta nos roubar da verdade de Deus e, em seu lugar, sugere mentiras sutis e enganadoras. Não pude me conter, jamais serei capaz de, não posso crer que Deus vai. Por sabermos que a verdade de Deus nos liberta e nos mantém livres, João 8,32, podemos vencer as tentações permitindo que as Escrituras tragam novamente a verdade de Deus à nossa mente.
Você se lembra da reação de Jesus quando Satanás o tentou? Ele declarou em voz alta o que era verdade, e Satanás não pôde discutir. Jane, uma profissional de Miami, deparou com a tentação de deixar o medo dominá-la. Ela explicou: eu estava aprendendo um novo procedimento no trabalho e fiquei paralisada por todo tipo de pensamento amedrontador, como: e se eu não conseguir fazer isso e perder meu emprego? Por que são tão burra? Então Jane lembrou-se de 2 Timóteo 1,7, que diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Imediatamente ela foi até o banheiro feminino, fechou a porta e orou em voz alta: Senhor, como esse espírito de covardia não vem de ti, me recuso a crer na mentira de que não vou conseguir fazer o que preciso. Vou escolher acreditar na verdade que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vou aprender esse procedimento e darei a glória a ti. Seu turbilhão interior foi substituído por uma sensação de paz e calma, e Jim retornou para sua mesa, livre de pensamentos amedrontadores. Ela atacou a mentira ao afirmar a verdade. Tome as rédeas de seus pensamentos. Se você tem filhos adolescentes, sabe que às vezes é tentador deixar que os pensamentos negativos ou críticos assumam o controle. Raquel estava cada vez mais frustrada com a falta de responsabilidade de seu filho ao deixar de cuidar do seu cachorro, suas roupas, sua coleção de CDs e até de seu equipamento de beisebol. Toda vez que via vasilha de comida do cachorro vazia ou outra camiseta jogada no chão do banheiro, começava a pensar: Mitch é tão irresponsável, não posso contar com ele para nada. Por que ele não se parece com a irmã? Ela conta. No momento em que Mitch chegava da escola, Raquel explodia, pois seus pensamentos negativos já haviam descontrolado. Meu relacionamento com Mitch estava se deteriorando, até que certa manhã ouvi um programa na estação de rádio cristã que falava sobre sujeitar todos os pensamentos à obediência de Cristo. Veja 2 Coríntios 10:5. Ao tomar as rédeas dos meus pensamentos negativos e submetê-los ao Senhor, percebi que Mitch precisava de minha orientação, não de minhas críticas. Raquel relata. Em vez de reagir com raiva, ela trancou mentalmente seus pensamentos negativos e recusou-se a deixá-los a sair. Assim, ela foi capaz de levar a efeito, com calma, as consequências que encorajaram Mitch a encarar seriamente suas responsabilidades. Escolha ser humilde. Quando você se sentir tentada a reclamar, criticar, zangar-se ou recusar-se a perdoar, pergunte a si mesma: que qualidade está faltando quando deixo de ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Filipenses 2:5. Normalmente a resposta é humildade. Na situação de Sue e Cindy, o orgulho foi o mal que obstruiu o relacionamento delas e interrompeu temporariamente seu ministério. Felizmente, Sue e Cindy perceberam que deixaram a necessidade de estar certa ou de querer as coisas à sua maneira e interferir naquilo que Deus desejava realizar por intermédio delas. Elas se humilharam e perdoaram uma à outra, assumiram o compromisso de orar juntas, pedindo humildade e graça antes de cada ensaio. Jogar a humildade na frente da tentação é como jogar um balde de água no fogo. A tentação simplesmente não pode transmitir nem gerar o pecado num ambiente de humildade. Karen e sua mãe não tinham um relacionamento amigável havia anos. Karen notou ainda mais a falta de amor da mãe depois que se tornou cristã. Certa manhã, enquanto Karen estava lendo Mateus 18, o Senhor falou com ela sobre a parábola do perdão. Para ela, era a mãe quem deveria pedir perdão. No entanto, Deus continuou a lembrá-la gentilmente daquilo que Ele queria que ela fizesse. Eu chorei por dias a fio, antes de ser capaz de humilhar-me com sinceridade e parar de insistir que as coisas fossem do meu jeito, Karen relata. Ela falou com a mãe e pediu-lhe perdão sincero pelas coisas que sabiam terem prejudicado o relacionamento delas. Talvez minha mãe jamais me peça perdão, mas nossa comunicação melhorou sensivelmente porque me dispus com a ajuda de Deus a dizer: sinto muito por tê-la magoado.
Não é fácil tomar as rédeas de seus pensamentos, humilhar-se e renovar sua mente. No entanto, Deus promete nos dar sua graça e força, quando nos colocamos com confiança em suas mãos amorosas. Só então descobrimos que os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos e que, optando por fazer as coisas de acordo com os caminhos divinos, vamos ser preservadas de algo que Jabes conhecia bem, de modo que não me sobrevenha aflição. Jabes tinha um motivo independente de seu caráter ilustre para pedir a Deus que o preservasse do mal. Ele o incluiu em sua oração, de modo que não me sobrevenha aflição. Todos nós sabemos por experiência própria que a dor é sempre uma das consequências do pecado. Quando peco, causo aflição a mim, aos outros e a Deus, porque o pecado interrompe meu relacionamento com Deus, decepciona a fé de outras pessoas, danifica a obra de Deus. Não é de admirar que Deus leve o pecado tão a sério e trabalhe com tanta diligência para que possamos nos libertar dele. Em sua bondade, Deus deseja poupar-nos de todas as consequências dolorosas e destrutivas do pecado. Por isso, Ele fará tudo o que seu poder permite para nos preservar do mal e para manter o mal afastado de nós e daqueles que amamos. Nossa amiga Daiane aprendeu isso de primeira mão. Como você se lembra, as fronteiras de Daiane haviam se expandido do ensino da Bíblia na escola dominical para palestras em retiros e grandes grupos de mulheres. Deus estava usando o meu ensino na vida de centenas de mulheres. Era maravilhoso, ela disse. Outro fato maravilhoso era seu marido Frank, apesar de não ser cristão, lhe dar apoio e até cuidar dos gêmeos enquanto ela viajava. Então, certa manhã, cerca de 1 ano depois de seu primeiro retiro, Daiane percebeu que alguma coisa mudara. Ao orar por sua família, Senhor, preserva-nos do mal. Ela se sentiu imediatamente assaltada pelo seguinte pensamento: você precisa ficar em casa. Eu não conseguia entender. Deus estava abençoando meu ministério e eu adorava ensinar. Por que não poderia fazer as duas coisas? Ela relata. Durante vários dias, Daiane lutou com aquela urgência incessante em seu coração. Por fim, as lágrimas ela submeteu ao Senhor seu desejo de ministrar às mulheres e comprometeu-se a não aceitar nenhum convite para palestras, por no mínimo 6 meses. Naquela noite, Daiane compartilhou sua decisão com o marido. Quando ela terminou de falar, ele permaneceu em silêncio. Por fim, com uma leve insistência de Daiane, Frank confessou como o último ano havia sido difícil para ele e para os meninos. Disse-lhe que estava enfrentando problemas no trabalho e que ela parecia nunca estar perto ou disponível quando precisava conversar. Mas não parou por aí. Quando ouvi o que ele disse, em seguida meu coração gelou, ela conta. Frank contou a Daiane que uma mulher no trabalho havia se mostrado interessada nele. Frank manteve-se fiel a Daiane fisicamente, mas admitiu que tinha cada vez mais dificuldade em ser fiel a ela em seus pensamentos. Daiane ficou chocada com a revelação de Frank. Porém, naquela mesma noite, ela e o marido começaram a tomar atitudes para restaurar o relacionamento. Hoje, ao lembrar-se, ela diz: estou completamente tomada pela fidelidade de Deus. Vi também como minha reação foi importante. E se eu não tivesse ouvido o pedido de Deus para deixar as palestras e ficar em casa? Durante o ano seguinte, Daiane e o marido trabalharam para melhorar o casamento. Então, certo dia, Frank surpreendeu-a, sugerindo que ela voltasse a dar algumas palestras. A princípio, fiquei admirada e um tanto hesitante, diz Daiane, mas acabei compreendendo. Deus não me dissera que não desejava que eu nunca mais ministrasse a mulheres. Pelo contrário, Ele se preocupava tanto em expandir essa parte de minhas fronteiras que a protegeu. Deixou-a parada por algum tempo, a fim de que, mais tarde, eu pudesse continuar agora com minhas prioridades em ordem, a vida equilibrada e a bênção sincera de meu marido. A história de Daiane é uma lembrança séria da astúcia de Satanás,
e da importância de obedecermos a Deus. E também, no entanto, uma lembrança de como Deus trabalha diligente e fielmente em nossa vida para nos preservar do pecado e de suas consequências devastadoras. Sem dúvida, você precisa estar alerta aos ardis do inimigo e fazer sua parte para resistir à tentação. Porém, como o apóstolo João nos lembra, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. A vitória é nossa quando oramos como Jabes. Oh, que me preserves do mal. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. E até o próximo capítulo deste livro e até o próximo audiobook.